Cara, manda de novo. Recebi. Acho que Oh, agora foi. agora sim. Ah, ao vivo, Joia. ao vivo tem Agora dessas foi. coisas, né? É, não tem jeito que às vezes dá esses É. probleminhas. Teve uma semana aí que eu fiz com uma amiga também. E a gente teve que fazer no dela, porque não tava rolando por algum motivo. Mas enfim, deu tudo certo. Uhum. Ah, que bom que agora resolveu. Deixa eu ver, só aqui. Eu ia compartilhar. Deixa eu ver se eu consigo aqui, para chamar o pessoal também. Tô colocando o comentário fixo aqui. Ah, sim, Eu tinha colocado no outro, mas é como eu tive que sair. pronto. Prontinho. Bom, vamos lá. As meninas tinham uma entrada, mas aí como a gente teve que sair, agora vai ter que esperar um pouquinho elas entrarem também. É normal. Esse Instagram dando os banhos dele. Deixa ele fazer o trabalho, né? Bom, É, eu vou começar dando uma introdução também, até para as meninas irem chegando também, depois para quem vê esse vídeo puder entender melhor o que a gente está fazendo aqui hoje. Mas vamos lá. perfeito. Para quem não me conhece, eu sou Camila, eu sou fundadora do Desperta Mulher e eu criei o hashtag Mulheres que Inspiram, que é o projeto dessa live, justamente para mostrar histórias de mulheres que inspiram, para inspirar outras mulheres, né? Então, contar a vida real dessa mulher, contar sobre o projeto, que no caso da K, né, principalmente, contar sobre a empresa dela, como que tá, as dificuldades, história real, né? Porque às vezes, muitas vezes a gente vê a pessoa, ai, sucesso, mas não é assim, bem assim que acontece. Todo mundo tem bastidores, né? Exatamente. Então, Mulheres que Inspiram veio para trazer essa realidade e também para inspirar outras mulheres para realizar essas mudanças na vida dela. Então, hoje eu chamei a Carol Padilha, que ela tem alguns projetos, né, Carol? Ela vai contar um pouquinho pra, Não basta ela vai contar um pouquinho pra gente de como que é essa vida dela e as dificuldades, enfim. Uhum. Bom, eu sou Carol Padilha, como a Camila falou. Eu tenho duas empresas hoje. Uma delas é a Busque Seu Sonho, onde eu trabalho com mentorias para empreendedoras que querem, de fato, alavancar o negócio digital, né? Atuo mais com essa parte do digital mesmo. E na outra empresa, que é a Eleve a Sua Marca, é uma agência de marketing e comunicação que eu trabalho com a parte de comunicação visual, marketing digital, criação de site, gerenciamento de mídia social, aí é um monte de serviços que tem dentro da agência. Então eu toco as duas empresas, sou eu mesma que avanço com elas. Na Eleve, que é a nossa agência, eu tenho um time, né? Porque não daria conta de fazer tudo para todo mundo. E na Busque Seu Sonho eu tenho algumas, sou eu mais com a mão na massa mesmo. É, bom, no geral, esses são os dois projetos, né? Tem o terceiro projeto que está começando agora. Na verdade, começou uns meses atrás, que é o do bebê, mas o do bebê é um projeto pessoal, que agora ele chega em setembro, então imagina a loucura que vai ser. Mas tá tudo certo e vamos caminhando. Bom, Joia. eu tinha, né, feito um rascunho que eu sempre faço e tal, e aí pensando muito na busca e seu sonho. Mas é como você já falou das duas Uhum. empresas, eu acho que eu vou mudar um pouquinho a ordem. Como que dá conta? Olha, Camila, assim, até vou aproveitar o gancho, né, e contar um pouquinho de como surgiram as duas empresas, como que foi essa ideia.
Até para não parecer, né, que tudo é um conto de fadas, porque não é. Então, como que foi, né? Eu sou formada em marketing e eu trabalhei por quase 10 anos em várias empresas multinacionais aqui de São Paulo, sou de São Paulo. E sempre tinha uma sensação de meio um vazio, assim, sabe? Uma coisa meio um vazio existencial, uma coisa meio que. Eu até gostava do que eu fazia, mas parecia que faltava algo. E aí foi em 2013 quando eu falei, não, não dá mais. E eu sempre tive o desejo de ter meu próprio negócio. Mas eu nunca coloquei isso em ação. Era meio um desejo que ficava ali rodeando, mas não acontecia. E aí eu me lembro que em 2013 eu tinha um relacionamento, que não é mais o meu relacionamento atual. E essa pessoa ela já tinha um know-how, né? Já tinha um conhecimento sobre essa questão de empresas relacionadas a alimentos. Então, tinha um restaurante da família, então ele entendia bastante dessa parte. E aí eu falei, a hora é agora, né? Ele queria abrir um outro negócio para sair desse negócio da família. A gente decidiu que a gente ia abrir uma pizzaria delivery. Isso em 2013. E eu falei, não, vai ser ótimo, porque uma das coisas que me consumia no mundo corporativo era ter que cumprir aqueles horários, né? O horário que tem que entrar às 8, tem que sair às 6, que na verdade a gente nunca sai, né? Mas tudo bem. E aí isso para mim era o fim da picada, porque eu sou uma pessoa mais da noite, não tanto de manhã. Então ter que acordar às 6 da manhã para mim era um martírio, todo dia ter que levantar às 6 da manhã. Enfim, aí eu falei, vai ser ótima essa ideia da pizzaria, porque eu vou poder trabalhar à noite, vai ser bom, etc, etc, etc. Enfim, entramos juntos no projeto e não funcionou, né? Funcionou assim, a pizzaria existe, ela realmente, né, é sucesso, funciona e tudo mais, mas não era algo que realmente fazia eu tirar aquele vazio de mim, né? De fazer alguma coisa que realmente eu falasse, puxa, faz sentido, tô contribuindo de uma forma genuína. Então, eu saí da sociedade, até o relacionamento depois terminou também. E aí fiquei meio que no limbo, assim, no limbo no modo de falar, né? Porque eu falei, e agora? O que que eu quero fazer da minha vida, né? Agora eu não tô mais na pizzaria, não tenho mais nenhum trabalho, e não vou voltar para o corporativo. Então, o que que faço eu agora? E aí foi nesse momento que a minha mãe quis abrir um salão de beleza. Nunca foi meu desejo ter um salão de beleza. Mas era o sonho dela e eu tava nesse momento, falei, vamos ver o que que vai dar nisso. E aí a gente abriu o salão de beleza. 6 meses depois a gente fechou o salão de beleza, porque nem eu curti, nem ela curtiu ter um salão. E aí foi meio que quase no final da época do salão, que foi mais ou menos em 2014, 2015. E aí eu falei assim, não, eu preciso parar com isso e descobrir o que realmente eu quero fazer. E aí aquelas coisas do universo, abri o Facebook, né, olhando lá, zapeando o Facebook, me apareceu um post de uma moça falando assim, eu tenho 5 vagas para fazer um processo de coaching, que é você conquistar seus objetivos. Que estava já no final dessa coisa do salão, eu tava desesperada. Eu falei, é isso que eu quero. Não sabia nem o que era, né? Se era de comer, passar no cabelo, eu não sabia. Mas eu falei, vou ver o que essa moça tem pra me falar. Vai que realmente, né, alguma coisa que me ajude. Foi maravilhoso pra mim. Foi através do processo de coaching que eu entendi o que eu queria fazer, que surgiu a Busque Seu Sonho. E tanto que eu me formei, né, como coach, comecei atuando na Busca do Seu Sonho como coach, para depois ir evoluindo o negócio. Então, em 2015 foi quando surgiu a Busca do Seu Sonho. E ela surgiu com a mesma ideia que tem hoje, alguns serviços e produtos diferentes, mas a ideia sempre foi, né, ajudar mulheres que querem ter um negócio digital e que querem fazer isso sendo autênticas e realmente fazendo aquilo que amam. E aí surgiu a Busca Seu Sonho em 2015. Aí tudo foi caminhando, as coisas, né? Fui atendendo como coach, depois falei, puxa, eu vou fazer um curso. E assim a gente vai evoluindo os produtos, né? Os serviços e tal. E hoje nem faço tanto coaching assim, faço muito mais a mentoria, que tem mais relação com essa questão do empreendedorismo. E aí em 2016, né, dentro de um grupo de colegas que atuavam também como coaches, eles falavam, Carol, você faz seus posts tão bonitos, nossa, como você faz? E aí começaram a ter essa demanda de como é que você faz?
eu já tinha bagagem do marketing. Então, para mim era mais fácil, né? Era mais fluido, porque eu já tinha os conceitos e tudo mais. E aí eu comecei a ajudar algumas pessoas pontualmente com algumas coisas de redes sociais, até que chegou uma moça que ela até trabalha hoje como mentora de coaches, é bem conhecida no ramo do coaching, e falou: eu quero que você faça para mim, como um serviço. Eu falei: gente, eu nunca fiz isso para ninguém. Fazia para mim porque eu queria que a Busca Seu Sonho avançasse, simples assim. E aí eu falei: ah, tá bom. Ela falou: faz uma proposta. E aí eu fui pesquisar e me informar sobre como funcionava essa prestação de serviço, porque não era, né, o meu know-how, não era algo que eu realmente fazia. E aí fiz, e ela foi a minha primeira cliente. Aí a partir daí surgiu a Eleve a Sua Marca, porque tiveram outras pessoas que descobriram o que eu estava fazendo e aí queriam que eu fizesse. Tanto que a Eleve a Sua Marca tá desde 2016, 2016. 2016, só com indicação, né? A gente está agora avançando para fazer o site, para fazer a rede social, para fazer as coisas, que já era algo que eu deveria fazer, então vejam que não é tudo perfeito. E aí surgiu a Eleve a Sua Marca. Então a Eleve, ela veio de uma demanda que me solicitaram por um conhecimento que eu tinha, e não foi o projeto que surgiu de mim como algo que eu queria deixar como legado no mundo. Gosto das duas empresas, mas foi esse o caminho que foi surgindo em relação a isso. Legal. E a busca, eu entendo que a busca do seu sonho é mais assim, o seu sonho também. É, sim, de fato é a empresa do coração, né? Que eu falo que realmente ali é a Carol, não que na Eleve não seja, né? Mas é onde eu coloco o que eu penso, é onde eu coloco toda a minha bagagem, as coisas que eu quero compartilhar, essa questão de inspirar as mulheres, de, né, que nós podemos ter nosso negócio, que a gente não precisa mais viver aquela vida que às vezes não tá mais fazendo sentido, mas a gente vai empurrando com a barriga. Então, realmente, a Busca do Seu Sonho é o projeto do coração Legal. mesmo. E aí, como, assim, você já falou um pouco como surgiu através do processo e tal, vocês se conhecendo e tal, mas você poderia falar um pouco mais desse processo? Porque eu acho que é interessante você trazer essa história, porque tem muitas mulheres que eu acho que passam pelo mesmo processo que você, de tipo, putz, eu não sei o que que eu faço, né? Tipo, Uhum, beleza, tem, eu vou tem. pegar isso, vou pegar aquilo, mas não é isso ainda, né? É. E o engraçado, Camila, você perguntar disso, né? É que a Busca Seu Sonho, o início dela foi muito também voltado para ajudar as mulheres a terem essa descoberta. Porque o que eu percebi em mim, até falando do processo, né, do projeto, eu percebi em mim que eu já não me conhecia mais. Que a gente fica tanto tempo no piloto automático de trabalhar, ir para casa, né? Quem tem já filhos, cuidar dos filhos, enfim, a gente fica naquela rotina de todo dia que quando você fala assim, tá, mas fora do trabalho, o que que você faz? O que que você gosta? E às vezes a gente não sabe responder. E essa era a realidade que eu vivia lá em 2015. Eu não sabia. Eu queria fazer algo que realmente me inspirasse, que me gerasse essa sensação de preenchimento. Mas eu não sabia o que, né? Por mais que a gente tenha várias habilidades, por mais que a gente tenha vários conhecimentos, se a gente se desconecta um pouco da nossa essência, a gente fica com essa sensação de, tá, mas eu posso fazer o quê? O que que eu realmente gosto de fazer? E eu acho que o autoconhecimento é o primeiro passo, que foi o que muito o coaching trouxe. Tanto que na Busca Seu Sonho no começo, eu trabalhava bastante com o coaching voltado para essa parte, da pessoa realmente se redescobrir e olhar para esses talentos, para as paixões que ela tem e trilhar um caminho rumo a um negócio que seja realmente a cara dela, que ela realmente goste de fazer. Então, esse movimento, né, o que eu falo, para quem está vivendo o momento de, puxa, eu não sei o que fazer. Não necessariamente você precisa de um processo de coaching, por exemplo. Pode ajudar? Pode muito, né? Eu atendo clientes que têm essa demanda, e aí é coaching. Mas não necessariamente. Se você for buscando se perceber, observar sua rotina, trazer à tona coisas que você gostava quando era criança, você vai conseguindo ligando os pontos, né? Eu acho que o primeiro passo é a gente dar, né? Tipo, deixa eu respirar e olhar para dentro e entender, puxa, isso eu gosto, isso eu não gosto. E também não é um processo que é algo da noite pro dia. Ah, já descobri, pronto. Tem gente que sim, já descobri, pronto, mas tem pessoas que não. É um
caminhar, é um movimento a gente buscando para você ir conseguindo pensar as coisas. E o que eu vejo também é que as pessoas elas têm, né, o desejo de já ter uma resposta mágica, né? De é isso e acabou, nossa, e agora os sinos tocam e eu sei que é isso. E não é assim, né? Muitas vezes a gente fica com dúvida, muitas vezes a gente fala, puxa, acho que o caminho é por aqui, você começa por aqui, aí você vê que é mais para cá, e aí você vai ajustando, né? Então também tirar um pouco desse véu de achar que, puxa, definir um caminho é isso para sempre, né? Quando a gente começa nessa busca, cada vez que a gente puxa um fiozinho do novelo de lã, a gente vai descobrindo mais coisas. E com o negócio não é diferente. Cada vez que a gente vai trabalhando e avançando, a gente também vai percebendo que tem movimentos que a gente vai fazendo, direcionamentos diferentes do que o que a gente começou, né? Então, essa parte do autoconhecimento é muito importante. Quando a gente fala autoconhecimento, parece uma coisa, né? Ah, é o autoconhecimento. Mas é você se observar, é você olhar para o que você gosta, o que te dá prazer e o que não, para que você possa ir avançando, né? E descobrindo aí quais são os seus caminhos. Sim, até respondeu. Até Respondi? porque foi isso que aconteceu na busca do seu sonho, né? Que você começou como coach e hoje você é mentora. Eu acho que é muito importante a gente trazer isso porque Sim. às vezes a gente fala, não, vamos tentar desse jeito, tentar e, cara, não tá dando certo. A gente quer fazer daquele jeito, né? A gente fica querendo teimar e seguir ao invés de ir percebendo os caminhos que surgem, né? É natural a gente ter essa visão inicial e a gente quer seguir, e às vezes você fala, puxa, talvez não é exatamente assim, talvez tenha algum ajuste que eu precise fazer. E é normal, o negócio evolui assim como a gente. Eu acredito muito em negócios conectados com a vida, porque no fim das contas somos nós mulheres que estamos por trás do negócio. Então, se algo muda em nós, isso vai se refletir no negócio de alguma forma. Então, a gente também tem que ter essa flexibilidade, essa observação para poder ir fazendo as mudanças, E né? desapego, né? E desapego. Essa é a parte mais Sim. difícil, porque às vezes a gente se apega, né? Às vezes a gente se apega na ideia, às vezes a gente se apega no produto ou no serviço que a gente criou, no curso, enfim, e a gente não quer abrir mão e de repente aquilo foi bom naquela época e você precisa criar outras coisas ou modificar. E aí a gente fica naquele apego assim, não, mas foi o primeiro, foi a primeira coisa, sabe? E aí não Sim. avança, né? E agora falando um pouco mais sobre o negócio em si, né? Qual que você acha assim que é a maior dificuldade assim que você enfrentou ou que você enfrenta até, né, hoje em dia? É. Eu acho, Camila, que assim, tem algumas coisas, né? Não é uma coisa só. Mas, no geral, no começo da Busque Seu Sonho, era conseguir dar conta de tudo, né? Acho que hoje ainda é conseguir dar conta de tudo, mas no início era bem dar conta de tudo, porque a gente começa um negócio e a gente tem que se tornar a financeira, a que administra, a que responde o cliente, a que atende, se for um serviço, por exemplo, que entrega um curso ou qual for. Então, vender, tem que saber do marketing, tem que. Então a gente acaba tendo vários papéis que antes, quando a gente, se a pessoa saiu do corporativo, como eu, por exemplo, ou vai sair, né, em algum momento, você só era especialista naquilo. Então, eu sentava lá e fazia o planejamento estratégico da parte dos desenvolvimentos dos produtos que estavam lá, no caso, por exemplo, da Toyota, que eu trabalhei na Toyota. Então, eu sentava lá e pensava nos carros, quanto que era para vender. Era isso que eu fazia. Quando você vai para o seu negócio, você faz isso e tudo o resto, né? Porque normalmente a gente começa sozinha. Então, você começa, principalmente no digital, a gente começa sozinha, né? Eu com o meu computador, a internet e vamos fazer a coisa acontecer. Então, são vários papéis que a gente tem que aprender a administrar. Então, esse primeiro momento de você ter que estudar muito, aprender muito, praticar muito e ter muita coisa para fazer, foi o momento inicial, acho que mais crítico e mais desafiador para mim, Carol, na busca do seu sonho. Depois, isso foi ficando mais fluido. Agora, para mim, é dar conta das duas empresas. E quando eu falo dar conta das duas empresas, é no sentido de gerenciar meu tempo para que eu consiga entregar o que eu realmente amo, porque eu sonho as coisas que eu faço lá, e também direcionar e delegar as coisas que eu preciso na agência. Então, hoje é esse um momento mais crucial, diria assim, né? De ter essa questão da produtividade,
da organização do tempo e manter o equilíbrio também. Porque não adianta ser super produtiva, trabalhar 15 horas por dia. Eu não quero E isso não, para mim, né? Eu, Carol. Não é o que eu desejo. Às vezes a gente vai trabalhar 15 horas por dia, mas eu não quero que isso seja a rotina, entende? Então é organização de tempo e saber delegar as coisas hoje, né, para Carol, é o que realmente está sendo o maior desafio. Então vai mudando um pouco com o tempo, né? sim. Essa foi uma coisa interessante que eu até queria aproveitar e trazer aqui. Ontem eu vi um post de uma amiga minha que ela é empreendedora e, enfim, trabalha com outros empreendedores também. E aí ela falou assim que dessa coisa que é vendida, de que você precisa, que você não precisa dormir, né? De que quanto menos dormir, Eu não acredito e nisso aí também. trazendo isso, eu falei, ai, é isso, eu também não acredito. Eu não acredito, porque eu acho que tem que ter um equilíbrio na vida, né? Então, se você trabalha muito Sim. você pessoal, você não fica bem, você fica estressada, enfim, reflete na sua saúde. E aí você começa a perder o tesão pelo trabalho, assim, pelo que você faz, que você gosta, mas fica tão exaustivo que você fala, ai, né, começa a gerar um outro sentimento no lugar, Sim. né? E aí outra coisa bacana que você falou também é que nem tudo a gente vai gostar, né? Nem tudo. Não, isso também é utopia. Né? Ai, porque, óbvio, a gente fala trabalhar com o que a gente ama. A maior parte do tempo eu tô amando o que eu tô fazendo e amo o meu trabalho e amo trabalhar do escritório da minha casa. Mas não é o 100% do tempo. Tem coisa chata, tem coisa burocrática que você fala, ai, não queria nem pensar nisso. Mas enquanto você não tiver um time, uma equipe ou alguma coisa assim, se for o seu desejo também, porque a gente tem que ter essa clareza, às vezes a gente não tem o desejo de ter uma equipe gigantesca em um lugar e etc e tal, né? Então, enquanto a gente não tem alguém, de repente, para delegar isso, seja como uma equipe fixa, ou seja como contratar um prestador de serviço, a gente vai ter que fazer. Então, se pelo menos 70, 80% do tempo a gente fizer coisas que a gente gosta e o restante a gente fizer o que não gosta, acho que mantém um bom equilíbrio, sabe? Mas realmente não adianta a gente ser, né, ter aquela ilusão de que a gente só vai acordar com borboletas e tudo vai fluir só fazendo o que a gente gosta, porque isso não é real. Sim. E por que que vale a pena? Ai, eu tenho várias, várias razões. Deixa eu puxar a lista aqui de várias coisas que vale a pena. Bom, para mim, falando especificamente da minha realidade, vale a pena porque eu saí daquela história, daquela coisa de cumprir uma tabela, cumprir uma obrigação, simplesmente porque alguém me dizia que tinha que cumprir. No caso, por exemplo, tem que entrar às 8 e sair às 5, né? Ou tem que. Tá, quem falou? Né? Se eu quiser começar a trabalhar 2 horas da tarde e trabalhar até 11 horas da noite, por exemplo, eu posso fazer isso hoje, né? Obviamente, considerando os prazos e as coisas que a gente tem que entregar, etc. Mas para mim essa questão da liberdade de tempo é uma coisa que eu penso sempre e vale muito a pena. Né? A gente vê, por exemplo, a realidade de hoje, que a gente está vivendo a pandemia, não sei o que lá. Eu falo, para mim não mudou muita coisa. Assim, no sentido de tem que ficar em casa, tem. Eu trabalhava já de casa, então a minha realidade ficou bem próxima, por exemplo. Né? A questão do trânsito. E eu acho que o que mais vale, Camila, de tudo, para mim essa coisa da liberdade é bem, né, que era o que me pegava na época, quando eu trabalhava no CLT. Mas eu acho que no fim das contas o que vale muito a pena é a gente poder ser quem a gente é fazendo algo que é bom para o outro, né? Eu olho muito para essa questão, né? Eu posso levar meu conhecimento, aquilo que eu sei e tudo mais para ajudar uma mulher que está passando uma dificuldade de negócio, ou que quer começar um negócio e ver aquilo florescer, né? Então, eu acho que essa questão da gente ser quem a gente é, falar sobre o que a gente gosta, fazer aquilo que a gente gosta e o outro também ter, né, a evolução, a transformação e crescer na vida e também no negócio, para mim é o que mais faz valer a pena. Né? E não falo nem na questão do depoimento, que o pessoal fala, ah, você recebe um depoimento. Às vezes o simples fato de você dar uma dica, de você ajudar alguém e ver que aquela pessoa pôs em prática, e deu algum fruto para ela, para mim é o que mais faz valer a pena, assim, as coisas que a gente faz, sabe? Você fala, nossa, realmente a gente está de pouquinho em pouquinho, pequenas sementes impactando o mundo, Sim. né? E aquele sentimento de tipo, nossa, nasci pra isso mesmo.
É, que flui, né? É um fluxo, assim, que você não precisa se esforçar, sabe, assim, parece que vem natural, porque é natural, cada uma de nós tem aí dentro as sementes que vão florescer e aquilo que a gente tem de melhor para entregar. E se a gente se alinha com isso, flui muito mais Sim. fácil. É, eu acho que é legal a gente trazer que todo mundo tem esse diferencial, né? Todo mundo Todo. tem. Às vezes Tem. está bem escondido, porque a gente vai criando camadas ao longo da vida, vai criando escudos, né? Como forma de proteção, e tá tudo bem também. Mas aí fica mais difícil achar quem a gente é e qual que é essa mensagem que a gente traz para o mundo, né? E é muito legal, por isso que Sim. até que eu quis trazer essas histórias, porque normalmente são histórias de pessoas que, claro, têm seus escudos, mas de certa forma conseguiu trazer um pouco da sua mensagem, sabe? Uhum. Todas nós, né, temos os escudos. Não tem como falar que não. Até porque na nossa vida, né, quem estuda desenvolvimento humano e tal, a gente vai criando essas barreiras. E a gente chega em um ponto que a gente fala, cara, tem algumas coisas que eu preciso desconstruir, né? Que eu preciso ir tirando essas pequenas camadas da cebola. E eu acho que isso é um trabalho para a vida toda, né? Quando eu falo trabalho, é no sentido da gente com a gente mesmo, porque você tira uma, aí você fica meio desconfortável, talvez eu queira de novo por esse escudo, e aí você vai ajustando. Não, realmente eu não preciso disso. E aí você vai fazendo. Então, até o final da vida, acho que a gente tem camadinhas aí da cebola para ir descascando e se Com redescobrindo. certeza, com certeza. E aí, falando um pouco, eu queria que você falasse um pouco de como que é essa mentoria. Eu acho que eu nem tinha pensado nisso, mas eu acho que é legal a gente falar também, porque você traz muita mentoria para empreendedoras, e aqui no Desperta também, como o foco é. Fácil. Então, eu acho que seria bacana a gente falar Uhum. também. Legal. Como que eu faço a mentoria? Tem dois formatos principais. Eu vou falar especificamente da mentoria, não vou falar do coaching, porque o coaching, só para você entender, tá? Eu trabalho para a pessoa que está se sentindo perdida. Eu quero abrir um negócio, mas eu não sei no que, não sei, não tenho ideia nenhuma. Que é o que você até falou. Explica um pouco mais disso, fala mais da sua história disso. Por quê? Porque o coaching é o que vai fazer tirar algumas camadas e a gente conseguir enxergar alguns pontos. A mentoria é para quem já está com o negócio rolando, né? Seja no início ou bem mais avançado, para que a gente vá destravando o que precisa destravar e principalmente dando estrutura. O que eu percebi, Camila, na minha jornada, só fazendo um parênteses antes de explicar a mentoria. Muitas vezes a gente começa e a gente tem aqueles milhares de papéis que, puf, surgiram e a gente tem que dar conta. E às vezes a gente fica trabalhando focada nas minúcias do negócio. E a gente não para trabalhar no negócio. Ou seja, ter aquela visão macro, ter as estruturas que a gente precisa, os processos que a gente precisa, para que o nosso trabalho no dia a dia flua de uma forma melhor. Então, se a gente não tem uma visão macro, né, de onde a gente quer chegar, que pode parecer até meio batido, onde você quer chegar? Mas, de fato, o que você quer? Quanto que você quer ganhar no seu negócio? Para onde você quer caminhar? Quem são as pessoas que você quer servir com o que você faz? Se a gente não tem essas clarezas, a gente fica meio patinando. A gente faz um dia uma coisa, outro dia outra, não dá resultado, muda para outra, e a gente acaba, às vezes, nem tendo consistência. Então, a mentoria em si, ela de fato é para quem já tem uma ideia bem definida de negócio ou já está caminhando com o negócio. Então, o que a gente trabalha? Né? A gente trabalha desde a etapa de você entender por que você criou aquele negócio, ter de fato a sua visão, a sua missão, essa coisa mais intrínseca do negócio, até a parte de vendas e criação de produtos e serviços. Então varia um pouco, né? A minha mentoria ela não é uma mentoria tão pragmática assim, né? Óbvio, tem um passo a passo, uma estrutura para que a pessoa possa depois, sozinha, quando acaba a mentoria, avançar e crescer. Mas, dependendo do momento da cliente, né, da empreendedora, tem alguns nuances que a gente trabalha mais e outros menos. No geral, a gente passa justamente por essa parte de a gente entender o que é o meu negócio para mim, quais são a missão, os valores e tudo mais, até porque a gente sabe que hoje em dia as pessoas valorizam, né, empresas, vou falar empresa entre aspas porque a gente está falando de empreendedoras, mas negócios
que são autênticos, que têm realmente um manifesto, que tem um porquê dele existir. Então, a gente trabalha isso como uma primeira etapa. A gente também trabalha na mentoria a questão da mentalidade, que esse é um ponto chave, que talvez as pessoas falem demais e pareça meio batido, mas o que a gente pensa, né, em relação a nós e ao nosso negócio, faz muita diferença em aonde a gente vai conseguir chegar. Então, eu também trabalho essa questão da mentalidade, a gente conseguir olhar para o nosso negócio de fato como uma empresária, como uma empreendedora que está ali à frente, que é quem vai dar o direcionamento. Porque às vezes a gente começa um negócio e a gente vira funcionária do negócio, né? A gente só faz as coisas e a gente não está tendo a visão de para onde eu quero ir, de fato, qual a melhor estratégia, qual é o melhor caminho. Então, também tem esse ponto aí da mentalidade que eu trabalho. A partir daí, a gente trabalha posicionamento, nicho, né, de mercado, cliente ideal, né, e não é cliente ideal, qual é o seu cliente ideal? E ficar, né, na utopia. Não, deixa eu descobrir mesmo quem é, deixa eu entender um pouco mais, o que eu posso oferecer para essa pessoa. Porque eu já atendi várias empreendedoras que tinham negócios muito legais, mas os serviços, os produtos, os cursos que elas ofereciam não tinha nada a ver com quem era o cliente ideal. E aí o que acontece? Não vende. Né? E a pessoa fica frustrada e fala: ai meu Deus, não está acontecendo, não estou conseguindo ter a renda do meu negócio não está indo para frente. Por quê? Porque está faltando esse alinhamento. Então a gente também faz isso na mentoria. E um último ponto que ele é um pouco mais extenso, mas a gente olha para produtos e serviços. Então, quem presta serviço, quem tem produto físico, por exemplo, ou mesmo cursos online, coisas assim, a gente olha para esse caminho, né? Puxa, como que é esse curso, como que não é, né? E toda a estratégia aí em relação à definição do produto. E por fim, a parte do marketing e das vendas. Porque é o que eu falo, se ninguém conhece seu negócio, por mais que seu produto seja maravilhoso, não vai vender, né? Ninguém vai comprar, porque ninguém sabe. Então não adianta a gente só focar nas coisas de criar, né? A criação que é muito gostosa, pelo menos eu gosto muito. E a gente não focar em, puxa, eu preciso que pessoas cheguem até aqui para que elas descubram que meu produto é maravilhoso, né? Para que elas descubram o meu negócio. Porque senão também não adianta. Então a gente passa por esses principais pontos. A mentoria hoje ela é individual, né? Eu até fiz um movimento de fazer em grupo, mas eu senti que o no individual tem funcionado melhor porque eu, Carol, consigo me dedicar mais profundamente no negócio de cada, né, mentorada. Então tem essa mentoria desse formato. E tem a mentoria que é a mentoria que eu falo, né, freestyle, que a pessoa vem com uma demanda que a gente vai trabalhar aquele ponto. Então, puxa, eu preciso lançar um curso novo ou lançar um serviço, por exemplo. E aí a gente vai olhar tudo que é preciso fazer e eu vou dar todo o passo a passo, detalhamento, a estratégia, né? A gente vai construir juntas para que aquele produto, aquele serviço nasça, né? Ele venha ao mundo. Ou não, puxa, eu tô travada, não sei, tô com 1000 coisas para fazer, 1000 demandas, tô perdida, preciso de um olhar, uma orientação em relação aos processos de dentro do meu negócio. E a gente vai trabalhar nesse ponto específico. Então, normalmente esse freestyle, né, que é esse segundo estilo, é para quem já está com o negócio acontecendo, né, já tem essas clarezas de quem é o público, qual é o meu posicionamento, qual a visão da minha empresa, e às vezes precisa de um direcionamento pontual para coisas específicas. Então, são esses dois estilos aí, né, diferentes, para momentos diferentes também das empreendedoras. Não sei se ficou claro tudo que eu falei, que às vezes eu vou falando. Não tem problema. Ficou claro, sim. Eu acho que é muito legal, Legal. parabéns, porque, cara, nós mulheres temos muitas demandas, né? Então, Sim, eu acho que tem muita essa dificuldade de empreender mesmo. Então, beleza, tenho vontade de empreender, mas e aí? O que eu faço com isso, né? E aí tem outro passo, beleza, coloquei exatamente. isso no mundo. Que é isso? E aí eu achei interessante quando você falou de, de realmente encarar que, beleza, eu sou uma empresária mesmo, né? Que às vezes isso não Sim, acontece. porque a gente tem. É. Porque o que acontece que eu percebo, Camila, a gente sai, principalmente para quem sai do corporativo, né? Ou seja, eu sou funcionária de uma empresa. Alguém me manda fazer as coisas, alguém me fala o que eu tenho que fazer.
E aí você começa o seu negócio. E aí quem manda e quem fala o que tem que fazer é você. E às vezes você não manda e você não fala você mesma para fazer, né? Você fica lá achando que vai cair do céu e fala, ai, puxa, hoje eu não tenho nada para fazer. Mentira, a gente sempre tem. Por quê? Porque às vezes a gente não se organiza, a gente acaba não tendo essa mentalidade. Por mais que a gente, né, tenha um negócio de uma mulher só, que é a gente por trás, a gente acaba não tendo essa mentalidade de encarar que no fim das contas é a gente que vai ter que fazer o caminho, definir qual é o caminho, fazer o caminho acontecer. Então a gente acaba se perdendo um pouco nisso, né? E é natural, no começo da busca do seu sonho, super me perdi. Tinha dia que eu falava, ah, acho que eu já não tenho nada para fazer. E aí no dia Tava seguinte, louca. eu falava, gente, tinha que ter feito isso muito antes. Então fica essa, sabe, essa loucura. Então a gente começar a se olhar e se entender como empresária, dona do negócio, que precisa sim fazer acontecer, mas também precisa ter a visão clara de para onde quer ir, é muito importante. Legal, muito legal. E aí eu comecei a live falando, perguntando como dar conta. Sim, E aí a gente acabou, enfim, aí você começou a contar a sua história também. Como dar conta, Carol? sim. Olha, eu acho que o ponto principal, Camila, é entender que às vezes a gente não vai dar conta, né? Essa história que a gente vai dar conta de tudo, tudo vai ser perfeito, a gente tem que fazer tudo, tudo tem que sair exatamente como a gente planejou. Não vai rolar. Desculpa contar, mas não vai rolar. Tem dia que você não vai dar conta, tem dia que você acorda de mau humor, borocochô, que você não quer fazer nada, você quer só sentar na Netflix, ou mesmo simplesmente nem Netflix você quer. Você quer só ficar ali existindo, sabe? Isso é natural, a gente aprender a lidar com essas nuances também. Eu acho que a gente precisa primeiro entender o que é o dar conta para mim, né? Para cada uma de nós. Porque senão a gente quer fazer tudo, tudo muito perfeito, as últimas estratégias de marketing que existem, ou né, inovar, uma, desculpa a palavra, mas não fazendo nada mesmo, sabe? Porque aí você fala, puxa, eu tenho tanta coisa para fazer que você nem sabe direito por onde começar. Você começa, né, como se você estivesse segurando o ar, assim, que você vai se afogar. Então, eu acho que o primeiro ponto é, tipo, o que realmente eu preciso dar conta? Eu sou a favor da gente simplificar, né? Simplificar as estratégias, simplificar nosso fluxo de trabalho, para que a gente possa ir avançando e sentindo que a gente está caminhando um pouquinho por dia, né? Melhor um pouquinho por dia do que nada, né? Ou querer caminhar tudo de uma vez e aí não fazer nada. Então, às vezes a gente tem que encarar que não vai dar conta, né? Ah, acordei mal, tô mal, tal. Aí você começa a fazer e não dá certo. E aí aquele dia você fala assim, a melhor coisa a Sim. fazer é hoje eu não vou fazer, né? Ou vou deixar para amanhã, eu vou reorganizar. Mas falando especificamente de uma forma prática sobre o dar conta, além dessa parte mental que a gente precisa trabalhar, é você se organizar. Então é você ter claro quais são os pontos-chave que você precisa fazer nesse momento do seu negócio. Quando você começa um negócio, você precisa fazer as pessoas conhecerem ele. Né? Primeiro, obviamente, entender por que você tem um negócio, aquela coisa da visão e da missão. Mas primeiro é a parte das pessoas conhecerem ele, para que de fato você vá avançando. Então, o que eu preciso fazer? Se essa é a minha prioridade, se eu estou começando um negócio agora, o que eu preciso fazer para as pessoas conhecerem meu negócio? E aí você vai definir algumas atividades-chave que você precisa executar para que as pessoas conheçam o seu negócio. Agora, se você já está num momento onde as pessoas já conhecem seu negócio, já tem algum tipo de fluxo e você quer crescer, o que você precisa fazer? É mais investimento em marketing, por exemplo? É diversificar seus produtos ou seus serviços? É ajustar o preço? O que é que você precisa fazer? Então, a gente entender para dar conta cada momento que a gente está vivenciando no nosso negócio é a parte-chave para a gente conseguir organizar a nossa agenda. E a gente ter o compromisso de fazer um pouquinho por dia. Né? Eu não falo nem compromisso de horário, porque eu sou bem livre com essa questão de horário, mas é o compromisso de você ter a sua loja aberta, né? Como se a gente vai na rua, né? Você sabe que ali a padaria vai estar aberta da hora tal a hora tal, por exemplo. No caso da padaria tem horário. Mas ela tá ali, né? Você sabe que ela tá ali. Então, como a gente faz pra gente, de fato, mostrar que a nossa lojinha tá aberta todos os dias, independente do horário, né? Mostrar que a gente está ali todos os dias. Eu acho que esse é o ponto chave
para a gente olhar e falar, tá, às vezes são pequenas coisas que a gente precisa fazer para ter essa questão de a minha lojinha tá aberta, eu estou aqui. E não uns zilhões de coisas. E às vezes o da conta é só isso. Hoje é só isso. Né? Só por hoje eu vou fazer só isso e tá tudo bem. E também não lotar a agenda de coisas, né? Eu era louca de pôr 15 tarefas e tal na agenda, hoje eu ponho 3. E se eu fiz as 3, eu já comemoro, porque realmente foram 3 muito importantes. Então, em relação à da conta, só recapitulando essa parte de a gente entender o que é da conta pra gente, simplificar o máximo que a gente puder e ter essa organização da agenda para que a gente sempre esteja presente, mostrando que a nossa lojinha tá aberta, né? Sem se sobrecarregar. Menos é mais, Sim, sabe? sim. Muito bom, muito bom. Acho que essas dicas já serviram bastante. Eu acho assim, nem tanto para a vida de empreendedora, mas também para quem não é empreendedora, né? Porque, como eu falei, nós Sim, mulheres temos muitas demandas. E aí a gente vai querendo sim. dar conta de tudo, e vai ver, são vários pratos para equilibrar, né? E às vezes não dá. Exatamente. Antes, antes eu... É. Às vezes é melhor fazer é abandonar um prato, sabe assim? Tipo, ah, esse aqui, olha, eu vou delegar aqui pro meu marido e se vira aí porque não dá pra mim. E tá tudo bem também, às né? vezes eu me cobrava muito e me cobro ainda, claro, mas assim, antes eu cobrava muito de no sentido assim, ah, final de semana eu paro para fazer as coisas do Desperta Mulher. E aí, cara, tem dia que não tá rolando, mas você quer que rola. Uhum. Não tem que rolar. E aí não rola. O que eu sinto que é E aí você se sobrecarrega sim, muito. agora, claro, né, percebi isso em mim, aceitei, e agora, tipo, beleza, não vou fazer, né, vou descansar, enfim, vou fazer o que eu tiver que fazer. Mas antes, eu ficava, tipo, o dia inteiro só, sabe, meio que vagando, assim? Você não tá fazendo nada, mas Sim, você tá fingindo ali que tá tentando fazer, não tá rolando. Então, eu acho que é muito isso de você respeitar o seu momento também, né? O que foi o que você... sim. E acho que uma coisa que eu aprendi na minha jornada e que eu gosto muito é a gente, ao invés de ficar presa na tarefa, eu vou dar um exemplo da tarefa, por exemplo, você falou, né? Ah, eu tenho que fazer as coisas do Despertar Mulher. É a gente separar as nossas tarefas em categorias. Então, por exemplo, na Busque Seu Sonho, e acho que em qualquer negócio digital, a gente tem uma parte que a gente precisa criar conteúdo, né? Conteúdo é o quê? Fazer um post, né? Fazer um stories, isso é conteúdo. E às vezes tem dias que você fala, puxa, hoje, quarta-feira, tenho que fazer os conteúdos do Despertar Mulher. E aí você acorda sem expressão, você acorda, você senta para escrever um texto, parece que, gente, não vem nada, é aquela coisa amorosa. Então, a gente separar as nossas tarefas também por categoria ajuda a gente a, tipo, hoje não tá rolando fazer conteúdo, mas o que será que tá rolando? Será que tá rolando fazer o financeiro? Né? Que talvez seja algo que eu tenho mais facilidade, então eu consigo fazer rapidinho. Ou talvez seja pesquisar, ou talvez seja estudar. E a gente ir, sabe assim, migrando. Puxa, acordei super inspirada. Já tive 50 ideias de post. Hoje é o dia de sentar para escrever os posts, por exemplo. Porque você já tá na vibe. E aí você vai realocando, sabe assim? Hoje eu vou fazer. Ah, o post estava só para sexta, mas hoje eu acordei inspirado. Então eu vou puxar de sexta e vou jogar o que eu tinha que fazer hoje, se for possível, para sexta. E assim a gente vai se organizando. Então, por isso que eu falo, negócio e vida tá ligado, porque afinal, né, a gente que é o motor do nosso negócio. Então, a gente precisa também se entender para poder fluir melhor. Sim, é muito fluido agora, né? A gente tá largando aquele padrão, né, tipo, super conservador, assim, para um lance mais fluido de você respeitar mesmo o seu próprio tempo e até a sua mensagem, que eu acho que é o principal, né? Sim, com toda certeza. Quanto mais a gente conhecer a gente e a gente respeitar o nosso funcionamento, melhor vai ser o nosso trabalho no sentido da gente se sentir satisfeita. É o que eu percebo, assim, tem gente que faz, né, cronograma, 9 horas, tal coisa, 9h30, tal coisa. E se eu fizer isso, eu morro de infarto. Eu não consigo. Então eu ponho lá. Eu tenho que fazer essas coisas hoje, independente do horário, a não ser que, óbvio, tem um atendimento de mentoria. Amanhã eu tenho. Tem um atendimento de mentoria. Não dá pra ficar, Deus dará. Aí eu sei que naquele horário eu tenho que cumprir aquilo. Mas nas coisas que são, a gente fala, né, no por trás do negócio,
Não preciso ter horário. Se eu fizer às 2 da tarde ou às 11 da noite, dá na mesma. Então eu vou no meu fluxo do que está realmente acontecendo. Mas tem gente que super funciona com 9, 9h30 e tal, tal, tal. E tá tudo bem também, né? A gente entender o nosso funcionamento é o que vai fazer diferença para a gente poder trabalhar de uma forma mais Sim. leve. É por isso que eu falo bastante aqui de gestão do tempo, aqui no Desperta Mulher, porque eu acho que acredito muito nessa liberdade. Eu acredito muito que se você tem essa organização, você consegue ter essa liberdade. Eu falo muito também, é totalmente o Exatamente. contrário do que as pessoas falam. Quando eu falo gestão do tempo, ai, mas não, não, gente, não é, tipo, você não vai tirar a sua liberdade. A ideia é justamente que por você se organizar, você consegue fazer isso que você falou, né? Então, cara, hoje eu não tá dando pra escrever texto. Deixa pra amanhã, enfim, deixa pra um dia que eu estiver inspirada. Se você não se organizar, você vai ter que fazer Sim. hoje porque não tem mais tempo, né? Você deixa lá no deadline, né? Isso. Exatamente. Aí você tem que fazer no forceps, porque é aquele dia que você tem que realmente realizar. Então, por isso que planejar e se organizar com as tarefas e tudo com antecedência é a melhor coisa que a gente faz, né? Eu, como geminiana, sofri Ai, muito com sim, isso. também. Eu queria sempre deixar para quando fosse o momento ideal. E não rola, né? Se a gente tem um negócio, a gente precisa ter algum tipo de organização e planejamento. Então, eu fui achando a minha forma, né? Então, a gente se conhecer também ajuda nesse ponto de poder definir, assim, como é que a gente quer avançar com as coisas, com a nossa organização, nosso planejamento. Porque tem... O jeito é o nosso, né? O jeito certo é o seu jeito. Então, desde que funcione, né? Porque também geminiana hoje quer uma coisa, amanhã não quer mais. Então esse jeito não funciona. Então a gente tem Funciona que ir hoje. ajustando algumas coisas. Do jeito que É? funciona hoje. É, exatamente. Porque amanhã, né, vai saber, brincadeira. Ai, gente, mas a gente sofre geminianas, viu? Mas é bom, é bom. É, bom, e acho para finalizar, se você tem alguma dica para as meninas de não desistir dos próprios negócios, dos sonhos, enfim. Eu acho que uma coisa, Camila, olha, sendo bem honesta, eu já pensei em desistir várias vezes, né? Quem nunca, né? Às vezes tá difícil, às vezes tá fazendo e não tem o resultado que você queria. E assim vai. E a gente pensa, ai, puxa, devia deixar isso pra lá, né? Aí eu penso no corporativo, aí já logo passa rápido. Mas, no meu caso, assim, falando de uma dica, eu acho que é a gente sempre se conectar com o porquê a gente começou. Por mais que depois de anos, por exemplo, a Busca Seu Sonho tem 5 anos já. Por mais que depois de 5 anos, talvez tenham alguns ajustes que a gente fez, mas o que me levou a começar? Por isso que é muito importante a gente ter essa visão e essa missão, né? E não precisa ser uma coisa utópica, eu quero ajudar todas as pessoas do universo. Não. Às vezes puxa, eu quero realmente ajudar a inspirar mulheres. Ponto. É isso, né? Não precisa ser uma coisa muito elaborada. Mas o fato da gente ter isso claro ajuda a gente a passar pelos piores dias, né? Quando a gente não tá bem, quando a gente pensa em desistir, quando a gente fala, puxa, será que é isso mesmo? Porque nem tudo é fácil, né? Não é, pus lá, criei um perfil no Instagram, falei que abri meu negócio e pronto, choveu cliente. Não é assim. Então a gente tem bastante trabalho para fazer. E aí, eu acho que quando a gente tem, né, esse pensamento de desistir, ou de achar que não tá valendo a pena, ou aqueles dias que a gente não acorda tão legal, a gente se reconectar com isso, né? Do porquê que eu comecei, do porquê que eu tenho feito tudo isso. Isso ajuda você continuar, né? É diferente continuar de ser apegado, né? Mas, no geral, quando a gente fala dos nossos sonhos, eles partiram de alguma semente, né? De alguma coisa que tinha em nós. E a gente ter essa clareza ajuda a gente a falar, puxa, ainda faz sentido, quero avançar. Né? Não vou desistir nada, vou seguir, hoje é só um dia ruim. Então, eu acho que esse é um ponto que a gente, como empreendedora, fazendo mil coisas que a gente tem que fazer, a gente precisa nutrir sempre, né? Não só para o negócio, às vezes para nós mesmos, principalmente porque eu acredito em negócios que partem de quem a gente é. Então, quanto mais a gente nutre isso, mais alinhado fica, mais intensificado, e aí a gente consegue passar por esses momentos onde a gente tem dúvida, onde a gente pensa em desistir, ou a gente acha que, ai, puxa, tô fazendo tudo errado. Então a gente consegue ir avançando. Então, é o que eu faço, né? Quando eu tenho os meus piores dias, porque eu também tenho, sou humana.
é o que eu faço. Por que que eu comecei isso, né? O que me levou? Eu tenho até um e-mail de, sei lá, 2015, que foi o e-mail que eu mandei na época para um cara que eu queria que ele desenvolvesse umas coisas para mim. E aí eu expliquei todo o negócio, super detalhado, por que que era e tá, tá, tá. E várias vezes eu falo, cara, hoje eu tô, ai, será que é isso mesmo e tal? Aí eu vou lá e abro aquele e-mail, porque eu salvei, e leio lá tudo que eu escrevi. Falei, é mesmo, aí tudo vai caminhando, sabe? Então a gente nutrir isso na gente também, do porquê a gente começou. Que às vezes também tem muita coisa que o pessoal fala, ah, isso é clichê, mas às vezes é o simples, é o básico, que realmente é o que é efetivo. E para mim funciona muito. Então, por isso que ter a visão e a missão, né, do porquê você começou, do seu negócio, é o que ajuda muito nesses momentos para você conseguir persistir, continuar e avançar. Muito bom. Eu super concordo. Eu tava, eu passei alguns momentos assim, não de querer desistir, porque eu gosto muito, assim, eu acredito muito na ideia de despertar mulher, mas de tipo, meu, como que eu faço isso dar certo, sabe? E aí você fica mais nada e tal. Uhum. E aí eu fiz exatamente isso que você falou. Eu resgatei um livro que eu li uma vez que, tipo, super me inspirou a começar o Desperta Mulher e tal. E, cara, é uma renovação, assim, né? Porque a gente fica muito no dia a dia e tal, e acaba esquecendo, não tem como. Você sabe, se te perguntarem, você tem aquele textinho básico que você vai falar, né? Mas acaba meio Uhum. que ficando pra trás e super concordo com você. A gente tem que resgatar mesmo, porque senão a gente esquece. É. E aí a gente se prende nas coisas do dia a dia só e às vezes não é isso que nutre a gente. E sim a gente lembrar por que que a gente Sim. começou. Muito bom, muito Tá bom, bom? muito obrigada, amei. Ah, eu que agradeço o convite de estar aqui compartilhando um pouquinho com vocês. Foi um prazer imenso. Muito Obrigada, viu? obrigada. Depois eu vou deixar no GTV e depois, mais pra frente, eu vou colocar no YouTube também, aí eu te passo se você quiser, tá bom? Combinado, perfeito. É isso. Alguém ficou com dúvida? Queria perguntar alguma coisa? Nem sei se a gente tem tempo. Você que tá olhando o tempo Falta aí, né, Camila? Que eu falo pouco, né? 8 minutos. Oi? Para acabar, né? Para o Instagram encerrar a nossa live. Então falamos bastante. Mas é isso. Né? Então é isso. Se ficou alguma dúvida também que te mandarem ou quiserem mandar para mim no direct, fiquem à vontade, tá? Sou super aberta para conversar e O trocar. Instagram dela é @Carol_Padilha, é isso? Deixa eu digitar aqui para ficar mais fácil para o pessoal. Carol underline Padilha. Foi. E Aí. o meu é Desperta Mulher, @Desperta Mulher. E semana que vem tem mais live com mulheres incríveis para inspirar vocês. E muito obrigada, Carol. Muito bom. Para Ai, que assistir. bom. Beijos, boa noite. Obrigada. Tchau, tchau.